Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje com conteúdo importante para os provedores. Numa última conversa nós já falamos do RGC, mas hoje nós vamos aprofundar mais no RGC. Nós vamos falar de um tema específico. Nós vamos falar de atendimento. O que esse novo regulamento exige para as prestadoras de pequeno porte em relação ao atendimento. Hoje estou com a doutora Reisla aqui mais uma vez, uma expert no assunto. Está há muitos anos no mercado, já trabalhou na Anatel, já trabalhou em operadora, prestadora, associação, Procon. Um currículo extenso, não é verdade? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Rodrigues. Obrigada pelo novo convite e estamos aqui novamente para poder esclarecer mais para os nossos clientes e da SCM. Isso, os provedores aí estão... Eu não sei nem se estão famintos aí por conta dessas informações, que é importante, mas vai impactar demais, na operação dele. Pelo menos no processo ali da parte de atendimento, vai ter que fazer algumas correções, vai ter que colher alguns dados, a questão de protocolo, Tem muitas minúcias que agora realmente a Anatel vai poder cobrar e o usuário também vai ter essa proteção a mais. Não é verdade? Então, tem algum... Você quer colocar alguma coisa já de início? O que você entende do RGC nessa questão do atendimento em específico? Sim, ela trouxe um pouco o que já previa no regulamento antigo, mas uma novidade que a gente pode falar, por mais que o mercado já adotasse, era o atendimento por meio digital. Ela trouxe uma definição do que seria isso. Hoje ela deixou bem claro, fez as separações do que é atendimento remoto e do que é atendimento presencial. E a gente pode começar a desdobrar as informações nesse contexto. Entendi. Antes, na verdade, assim, não é mais segredo para ninguém que o atendimento digital que a gente fala, que é site ou então um aplicativo WhatsApp, que todo mundo usa, para atendimento, não é novo, mas não existia no regulamento antigo. Isso. Agora está contemplado dentro do que tem que ter, no mínimo, as condições mínimas de atendimento pelo meio digital. Isso. Entendi. Isso. Então, os provedores devem seguir isso. Vamos aprofundar. Então, eu queria saber. A prestadora deverá informar todos os consumidores de modo ostensivo, claro e objetivo as formas de atendimento disponíveis. Quais são as formas que está estabelecendo nesse novo RGC? Quais as formas de atendimento que a Anatel regulou? Ela regulou o atendimento remoto e o atendimento presencial. Ela deixou claro que o atendimento presencial ele não é obrigatório, mas se existir para as grandes prestadoras, ela tem que cumprir as regras. Hoje a gente sabe que as prestadoras, sobretudo as grandes, ela tem separado nas lojas qual é o tipo de atendimento que ela faz. Uma loja só para atendimento suporte e de vendas, e o outro não e outro para atender as reclamações, as demandas dos consumidores. Tudo separado. Hoje não. Se as grandes prestadoras, se tiver uma loja aberta, ela vai ter que atender qualquer tipo de demanda do consumidor. Entendi. Mas as grandes hoje já fazem isso. Eu acredito que eu não me recordo de ter ido numa loja de uma grande operadora. Mas vamos falar aqui do provedor. Sim. O provedor que tem uma loja. Isso. Ele tem que se submeter às mesmas regras. O provedor tem uma loja física. Sim. Ele deve seguir também as mesmas exigências. No RGC, ela não obrigam os pequenos provedores a seguir as regras igual impôs para as grandes prestadoras em caso de existir uma loja presencial, para atendimento presencial. Mas a gente tem que lembrar que tem um Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável a todos os fornecedores de serviços, de produtos, onde os pequenos provedores estão inseridos. Então, as regras do decreto SAC, que é o Serviço de Atendimento Telefônico, aplicável também para elas, e as do Código de Defesa do Consumidor e as previstas dentro das leis estaduais e municipais no que tange ao atendimento do consumidor. O consumidor, então, realmente é mais uma lei que deve ser cumprida, mas o RGC entra mais em peculiaridade na parte de telecom. Isso. Então, o que é obrigatório, para deixar claro aqui para quem está nos acompanhando, o que é obrigatório para todas as demandas de atendimento, segundo o Regulamento Geral do Direito do Consumidor, o novo RGC?
O protocolo. Fornecimento de protocolo. Então, agora, todos os provedores deverão fornecer um protocolo. Isso. A gente sabe que é muito dificultoso, né? Para fornecer um atendimento protocolo, fazer esse registro, mas é necessário, independente até mesmo do porte da empresa, seja acima acima de 5 mil, abaixo de 5 mil. Deve ter um número de protocolo. Para começar a conversa, tem que ter um número. Isso para permitir a rastreabilidade da demanda. Porque, eventualmente, o consumidor chega à porta ou no atendimento digital do pequeno provedor e faz alguma demanda e depois como que ele vai saber o atendimento? Como é que vai fazer esse controle? Esse controle é com o fornecimento do protocolo. Isso é para salvaguardar os direitos do consumidor, mas também é uma forma de o provedor se defender de que ele fez o atendimento e atendeu a mesma demanda para o cliente. A Anatel mede esses protocolos dos provedores? Vai medir? Já que está no RGC, ela vai querer saber quantos protocolos? Tem alguma ferramenta de medição e monitoramento disso? A Anatel vai fazer esse controle? Para os pequenos provedores, ela não fez muitas regras, mas que tem que ter um número de protocolo. Tem que ter um número. A exigência é essa. Tem o número de protocolo. Em eventual fiscalização da Anatel, ela vai pedir a comprovação de que você está fornecendo os protocolos para os seus clientes. Entendi. Ainda é obrigatório o atendimento presencial? Nós estamos assistindo muito a digitalização de tudo, né? Isso. Tudo muito no digital, mas a gente ainda sabe que tem essa questão do presencial. Ainda é obrigatório o atendimento presencial? Não é obrigatório. Mas como a gente estava falando, né? Se houver, o atendimento presencial é facultativo, mas se houver, para as grandes, tem que ter aquelas regras de atendimento, suportar todas as demandas do cliente, não só para um atendimento presencial para vendas. Entendi. Tem que abarcar todos. Esses... Questão de reclamação, ouvidoria, enfim, atendimento, tudo, né? Isso, o e RGC... uma solicitação de reparo. Isso, o RGC é para as grandes nesse tocante, né? Mas como a gente estava falando, o Código de Defesa do Consumidor acaba abrangendo e abarcando essa parte também. E a gente sabe que, na prática, o provedor, né, na sociedade, na ponta, ele sempre atende qualquer tipo de demanda na sua loja. Entendi. O atendimento é bem mais próximo, né, do cliente. Entendi. Vamos lá, continuando na questão do atendimento, o que é o atendimento por meio digital? Qual é a definição que a Anatel colocou para esse? A gente sabe aqui muito bem o que é o digital, mas deve ter uma definição para a Anatel cobrar em cima disso. E o que o consumidor pode pedir pelo meio digital? Ele pode, vamos definir o que seria atendimento, o que trouxe, né, no novo regulamento. É aquele atendimento que é feito hoje, ele só configurou e nomeou como atendimento digital. Que são os atendimentos por meio de sítio eletrônico, WhatsApp, enfim, plataformas digitais. Isso, plataformas digitais. E definiu assim o que é o atendimento por meio digital. E entra também Facebook, Instagram, ele também entra nesse bojo do atendimento digital, porque eu acredito que toda empresa hoje também está no digital, tem um Instagram, tem um Facebook. Sim. Isso também entra, o atendimento feito por esses canais também podem ser... Sim, todos são definidos como canais de atendimento digitais, né? Entendi. Então, todas essas plataformas, se forem disponibilizadas pelos provedores, eu entendo que sim, deve atender a qualquer tipo de demanda do cliente. E o que o consumidor pode pedir por esse canal? Ele pode pedir os documentos, né, que vinculam a oferta, né, e alguns outros documentos de suporte à demanda dele, tudo tem que estar nesse tipo de atendimento digital. Aí, nesse caso aqui, a gente pode dar alguns exemplos. Ele pode pedir o cancelamento por meio digital, e o prestador tem que cancelar sem falar com o atendente. Isso aí é uma coisa que realmente a gente está, né, acompanhando. Para o provedor vai valer também. Para o provedor, ele está falando, o regulamento fala mais para atendimento telefônico.
atendimento telefônico. Sem né, e no digital, sem intervenção do humano. Na URA, né? Na URA, que a gente fala no canal, a gente fala atendimento telefônico, mas é na URA. Tem que ter no primeiro menu de atendimento a disponibilidade. Lá no primeiro menu, a questão do cancelamento. Isso, e aí, sem intervenção do atendente. Sim, mas aí para poder fazer... Para fazer o cancelamento, precisa, então, aí o provedor pode botar para encaminhar para alguma pessoa finalizar esse cancelamento. Ou já ali mesmo já tem que ser feito o distrato. Para o canal, para o atendimento por meio digital, eu entendo que pode encaminhar para um atendente, que não só no primeiro, né? Entendi. No primeiro canal. Ele para o atendimento tem um menu ali que é cancelamento, mas para finalizar esse cancelamento de fato... Aí passa para a pessoa tratar isso, entender o que aconteceu. Isso para os atendimentos meio digital, né? Para o telefônico na hora, não. Tem que deixar um canal específico, um número específico para fazer esse atendimento de pedido de rescisão sem intervenção do atendente. Entendi. Então, no atendimento telefônico específico, o que deve estar disponível no primeiro menu? O RGC trouxe 3 alternativas, né? O que tem que ter, no mínimo, lá, que é a possibilidade de o consumidor requerer a rescisão do contrato sem intervenção do atendente, o atendimento humano tem que ter, né? E que possibilite o registro de reclamação do consumidor. Então, esses 3 menus são obrigatórios ali no atendimento telefônico. Tem que estar no primeiro menu. Esses 3 aí, no mínimo esses 3, né? No mínimo esses 3. Esses 3 tem que ter de qualquer maneira. Sim. Entendi. Não, então, pessoal, vamos ficar esperto. A questão do cancelamento já tem que estar no primeiro. A abertura de um chamado por algum problema. E o terceiro é? Atendimento humano. Atendimento humano. Tem que ter a opção de uma pessoa poder atender. Não é verdade? Isso, é o que a gente fala. Falar com o atendente. Entendi, entendi. Tem que ter uma opção de falar com uma pessoa. Sim. Se ela não conseguir resolver nos menus já disponíveis. Esses são os mínimos, não é isso que eu estou entendendo? Isso mesmo. Ótimo. Então, doutora, falando mais do atendimento, né, desse atendimento dos prestadores de pequeno porte. O que vem falando no RGC desse atendimento? Qual é o prazo de atendimento que é obrigatório para os provedores? O RGC estipulou um prazo diferenciado para as prestadores de pequeno porte. Estabeleceu o atendimento mínimo de 8 horas, ininterruptamente, diárias e em dias úteis. Ela não estabeleceu um horário de 8 às 16, de 9 às 17, por exemplo. Tem que ser 8 horas ininterruptas. Se você começar a atender 8 horas, você tem que terminar obrigatoriamente às 16. Isso é o mínimo. Deixando claro, né, doutora? Se você quiser atender de 8 às 18, de 8 às 20, às 22, você pode. O mínimo são 8 horas sem parar, ininterruptas, correto? Correto, e em dias úteis. Então, e em dias úteis. Você não é obrigado para os provedores, isso tanto acima, mais e menos de 5 mil usuários? Isso, o regulamento do RGC, né? O RGC falou para os pequenos prestadores. Então são todos. Então está incluído a todos. Porte. Ótimo. Isso. Então tem que ter um atendimento aí com aqueles menus que nós já falamos aqui, no mínimo aqueles 3. Tá bacana. Bem legal. Então isso aí já é uma coisa que eu acredito que até afrouxou. Sim, né? Sim. Porque a maioria dos provedores faz atendimento de 8 às 18. Sim. Que é horário comercial, né? Isso. Então isso ele ainda deu uma dizer que mas agora botou na regra agora, né? Botou Antes na não regra. tinha. Não tinha. Entendi. Então vou fazer mais uma, falando dessa questão aí de atendimento, né? Sempre tem algumas variantes nessa questão de atendimento, né? O que acontece ali durante a ligação. Então, quais são as obrigações da prestadora em caso de descontinuidade da chamada antes da conclusão do atendimento? Eu estou com um provedor ligando aqui, estou na linha com ele para fazer uma reclamação, uma contratação. Chamada caiu no meio da ligação. Em quanto tempo, se existe tempo que o provedor tem que retornar, pode ligar no outro dia, ou como é que é isso? Ele tem um tempo mínimo que ele tem que ligar de volta? Sim, estabeleceu... primeiro a gente poder explicar o que seria essa descontinuidade, né? Chamada o que é essa descontinuidade? É o callback, né? Callback. Que é rotineiramente conhecido aí esse é o no termo, mercado. Né? O jargão falado. O jargão falado, é o callback. Então, as prestadoras de pequeno de porte, acima de 5 mil, têm essa obrigação agora de fazer esse retorno para o cliente.
tem algumas condições para fazer esse retorno. E um prazo específico. Considerando que o regulamento entra em vigor agora 2 de setembro, o manual operacional do RGC estabeleceu que uma regra de transição. Até 1º de setembro de 2025, as prestadoras devem retornar a ligação para esses clientes em 300 segundos. Ou seja, 5 minutos. 5 minutos. Ele tem que retornar nesse prazo após a chamada caída. Isso. Entendi. Após essa data, ou seja, depois de 2 de setembro de 2025, o retorno foi reduzido. O prazo. Então, ele tem que retornar em 180 segundos em 95% dos casos. Ou seja, 3 minutos. Isso. A partir do dia 1º de setembro de 2025, ao invés do retorno ser de 5 minutos, vai ser de 3 minutos. A partir de setembro de 2025. Isso, exatamente. Isso. Não, então, bacana. Então, é bom a gente falar mais disso, né? Exercitar, saber das variações. Existe algum caso que não é preciso retornar? Sim, naquelas ligações onde o cliente foi inoportuno, mal educado, né? Com o atendente, né? Isso aí não precisa. Trotes, né? Ou por engano. E também aquelas chamadas não identificáveis, né? Porque, por óbvio, o atendente não vai conseguir retornar a ligação. Entendi. Gente, então vamos ficar aí bem cientes dessa questão do callback, né? Que isso daqui eu acredito, eu não via ninguém falar sobre isso. Sim. Né? Então, para prestadores acima de 5 mil, realmente vai ter que montar aí uma operação aí de atendimento, que eu acredito que isso não estava no radar de ninguém. É verdade. Né? E isso já vai começar a partir do dia 2 de setembro agora desse mês que vem. Tá joia? E continuando aqui, né? A gente sabe que nessa questão do atendimento tem várias minúcias, né? Várias subpastas, né? Atendimento, você vai desmembrando tantas coisas, sim, né? Sim. Mas é bom a gente conscientizar e elucidar todo mundo aí, né? Todas as exigências que a Anatel pede. Por quanto tempo as gravações das interações do atendimento devem ser mantidas e disponibilizadas ao consumidor? Ou seja, liguei, fui atendido pelo provedor, essa chamada tem que ser guardada, sim ou não? Sim, tem que ser guardada. Ela trouxe, na verdade, até o mesmo que refletia já o decreto SAC, que é aplicado a qualquer tipo de atendimento do fornecedor, né, de serviços ou de produtos. 90 dias. 90 dias o provedor tem que guardar essa gravação. Da chamada. Da chamada. Faz um atendimento telefônico, né, naquilo que é feito, das interações com o cliente, ele tem que guardar essa gravação para que dê oportunidade para o cliente solicitar a cópia dela. Então o provedor vai ter que arrumar mais um servidor para guardar mais informação. Ele já guardava aquele logs de registro, de IP, né? Sim. A gente sempre fala muito quando que tem que disponibilizar o log para a polícia, para investigação. Agora ele vai ter que disponibilizar mais um espaço para guardar as ligações que ele recebe dos seus clientes por um prazo de 90 dias. Isso é regra, pessoal. Tudo isso aqui, doutora, que nós conversamos aqui, toda essa questão de callback, de prazo de atendimento, né, por gravações, isso aí é obrigação. Existe alguma penalidade para o provedor que descumprir isso? Eu acho que isso também é uma pergunta, né? Tem tanta coisa para fazer e se não faz? Excelente pergunta, Rodrigo. Todas essas regras, né, do RGC, agora, em caso de não cumprimento, é passivo de fiscalização. É passivo de fiscalização. Ou até mesmo a reclamação do consumidor, daquele provedor, perante a Anatel. Os órgãos de defesa do consumidor já têm as regras dela e eles aplicam as estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e as do decreto SAC também eles têm competência para fazer a aplicação, a avaliação, instaurar um processo administrativo e aplicar a sanção contra ela, em caso de reclamação ou a própria fiscalização do órgão, né? Do órgão de defesa do consumidor e também de fiscalização agora da Anatel, desta vez com base no RGC. No novo RGC. Então, pessoal, vamos ficar muito antenados para a gente não ser pego desprevenido. Né? A gente vai ficar à disposição aqui. Eu acho que a gente conseguiu abranger muito desse assunto que é tão importante, que é atendimento ao cliente. Eu acho que é o prisma mais importante do provedor ali, atender o seu cliente bem, dar uma experiência para, inclusive, ele não sair da sua base. Gente,
Eu gostaria de deixar já um compromisso. Coloquem na agenda de vocês o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar de mais obrigações do novo RGC. Nós vamos falar especificamente da parte de ofertas. É um mundo novo, tem muita coisa que tem que ser considerada aí para o provedor também, como no atendimento, mas já marquem na agenda de vocês aí o nosso próximo assunto que nós vamos aprofundar vai ser ofertas. Não deixe de assistir e nos acompanhar nos nossos canais, tá joia? Doutor, você tem algumas palavras finais? Você tem algum recado especial que você quer passar para os provedores? Sim, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de a gente comentar um tema tão importante, como você bem disse, né? É a porta de entrada, né, do relacionamento que tem com o cliente. Então, fazendo um bom atendimento repercute na manutenção dele, na sua base, né? E sempre vai ter motivos para falar bem do próprio provedor, os seus consumidores. Tá certo. Muito obrigado, doutora Reisler. Eu também sou muito grato aqui. Eu também estou aprendendo aqui todos os dias, né? Falando dessas novas regras aqui para os provedores e o que a gente puder também contribuir para os provedores aprender mais sobre esse assunto e realmente aprimorar esses atendimentos aqui. Você pode contar com a SCM Engenharia. Gente, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a todos aí pela audiência e por toda a força que nós recebemos diariamente e desejar uma excelente semana para vocês. Um grande abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.